Olá, seres sinápticos! Eu sou Marisa Fortes e esse é o Sinapticamente, um lugar de ouvir ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o médico psiquiatra Dr. Quirino Cordeiro. Já teve cargos importantes no governo, trabalha com a política de antidrogas, então é uma pessoa que vai contribuir muito pra gente. É uma honra imensa ter você aqui. Já pedi para chamar de você, tá? Não é que eu tô sendo mal criada, não. Doutor Quirino, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Marisa, pela gentileza de estar aqui com você, para essa conversa que tenho certeza que vai ser bem bacana e estar aqui com a sua audiência. Pois é. E aí, bom, hoje você é diretor do Hub de Cuidados, né, com o crack e outras drogas, trabalhando aqui em São Paulo com isso, e acaba de assumir aí uma cadeira de professor da Unifesp, dentro da área da perícia forense, da psiquiatria forense. Mas, como começou essa história? Então, quer dizer, quando você estava lá na faculdade de medicina, que pensou em fazer psiquiatria, essa área já te chamava? Assim, já tinha interesse por essa área? Ou como foi que começou isso? Marisa, eu tenho interesses múltiplos na vida. Eu não sei se isso é uma vantagem ou desvantagem para mim na vida, mas esse é o fato. Então, quando eu estava na faculdade de medicina, me interessei por várias especialidades médicas. Porém, a psiquiatria foi aquela que me chamou mais atenção, porque ela acaba se casando com esse meu perfil de múltiplos interesses, porque a psiquiatria é uma área da medicina que abre a possibilidade de se trabalhar com várias coisas. A psiquiatria, ela acaba se alicerçando, né, para o seu funcionamento, para a sua execução aí, em várias áreas do conhecimento. Né? Tem as áreas de ciências humanas, exatas, biológicas, e isso daí acabou então despertando um interesse, né, quando eu estava na faculdade de medicina, por essa área. Na verdade, eu acabei fazendo a residência, né, em psiquiatria, e depois da residência eu fui fazer doutorado. E, na verdade, no doutorado eu fui estudar aquilo que eu acho que é o carro-chefe da psiquiatria, que é a loucura. Eu fui estudar esquizofrenia, mas fui estudar esquizofrenia do ponto de vista da genética, ou seja, da ciência mais hardcore biológica. Então, a minha tese de doutorado foi na área de genética molecular da esquizofrenia. Eu fui para o laboratório estudar genética. Caramba, o que você descobriu, hein? Conta pra gente. Eu estudei vários polimorfismos, várias variantes de genes do sistema dopaminérgico. Para os amigos que estão nos acompanhando aqui possam entender um pouco. Essa doença específica, essa doença mental, a esquizofrenia, acontece por conta de desbalanço do funcionamento de algumas vias cerebrais, dentre elas a via dopaminérgica. E existem variantes de alguns genes do sistema dopaminérgico que estão relacionados ao aumento de risco para o aparecimento dessa doença. E eu venho estudando genética molecular desde então. Né? Nesses últimos já muitos anos eu tenho estudado bastante a área de psiquiatria nessa vertente biológica. Entretanto, também comecei a me interessar por outras coisas dentro da psiquiatria. Então, um pouco depois que terminei a residência em psiquiatria, naquela época não havia uma especialização específica na área de psiquiatria forense, então eu acabei fazendo uma especialização em medicina legal. E aí depois, então, eu acabei juntando psiquiatria com medicina legal e fui trabalhar na área de psiquiatria forense. E como psiquiatra forense eu trabalhei fazendo várias coisas. Trabalhei no sistema prisional, cuidando de presos que apresentavam transtornos mentais. Trabalhei como perito, avaliando pessoas que entraram em conflito com a lei e que apresentavam transtornos mentais. E trabalhei no hospital penitenciário do sistema prisional. E foi aí então que eu acabei entrando na Santa Casa. A Santa Casa tinha assumido o Hospital Penitenciário do Estado de São Paulo, eu acabei entrando na Santa Casa. E na Santa Casa entrei então por essa área da psiquiatria forense. Mas a Santa Casa comecei a trabalhar também na área de gestão. As primeiras oportunidades que eu tive lá na Santa Casa de trabalhar como diretor de serviços de saúde. Fui diretor de 2 grandes serviços de saúde que eram administrados pela Santa Casa. Depois fui para a Escola Paulista de Medicina, para a Unifesp, como docente. Aí ainda não na área de psiquiatria forense, mas aí fui administrar um serviço de psiquiatria ligado à Universidade Federal de São Paulo, ligado à Unifesp.
Mas então, esse chamado, porque, né, pelo que todo mundo sabe, que você é ex-coordenador geral da saúde mental do Ministério da Saúde, né? E esse é um cargo importante. Esse chamado para o governo, ele vem antes dessa... E aí foi justamente por conta dessa experiência que eu acabei tendo, essa entrada na área da gestão de serviço, eu acabei me aproximando muito da gestão pública, e aí na área de gestão pública eu acabei recebendo o convite para Brasília assumir a coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde. Mas foi e fiquei lá durante 6 anos. 6 anos. Então tudo isso para dizer que, apesar de trabalhar com psiquiatria forense, na realidade a minha trajetória dentro da psiquiatria foi ampla. Trabalhei e trabalho ainda com várias coisas, justamente por conta talvez dessa característica aí de personalidade, de ser um novel seeker, um cara que procura novidades e que tudo que é novo me encanta. E coisas difíceis, né? Porque não é exatamente um passeio no parque, tudo isso que você fez. Inclusive, como ex-secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, quer dizer, é um campo árido, espinhoso, não é fácil trabalhar com isso. Eu imagino que tenha muitos questionamentos, né? Quer dizer, a droga como um problema de saúde pública, mas existem várias outras condições que têm menos julgamento moral, e a gente sabe que é uma doença, mas as pessoas ainda são muito julgadas, né, em função disso. Então, mas eu ia falar que interessante o fato de você ter feito parte ali daquele sistema, entrando, né, em posições muito básicas, até chegar ali, essa vivência ali no chão de fábrica, deve ter sido muito rica para entender como faria isso, né? Como você conseguiria administrar em termos de gestão de uma parte mais estratégica, menos operacional. Na verdade, eu acho que isso é fundamental. Acho que ter experiências prévias em todos os escalões aí da carreira e das atividades ligadas a uma determinada área aí do conhecimento é importante para quando você vai exercer um cargo de gestão. É impossível que você assuma um cargo de gestão, na minha modesta opinião, se você não tem essa vivência básica, né, do dia a dia, das coisas da vida como ela é de fato. Claro que estudar é muito importante, ter experiências acadêmicas, teóricas, entretanto, isso precisa estar linkado necessariamente com experiências práticas, né? E essa foi uma trajetória que eu busquei conscientemente fazer ao longo desses últimos 30 anos, né? E nessa atuação, assim, no governo, né? Quais eram os sentimentos mais presentes na tua prática, assim? Porque não deve ser fácil acomodar tantas vontades, orçamento curto. Eu imagino que os problemas se multipliquem. Que sentimentos que eram vivenciados, assim, por você? O que me despertou, o que me levou a buscar ir pro governo federal, quando apareceu a oportunidade, né? Foi que eu vivi essa experiência, como você disse, no chão da fábrica. Eu fui médico assistente durante muitos anos. Eu não sei se pelo bem ou pelo mal, mas eu sempre tive uma carreira na área assistencial no SUS. Eu nunca tive consultório particular, por exemplo. É mesmo, querido. Então, aí, galera, quem quiser ele como psiquiatra, vai ficar chupando o dedo, porque então, não teremos esse privilégio. Eu sempre tive uma carreira como médico assistente, no início de carreira no SUS, em serviços ligados ao Sistema Único de Saúde. E aí depois eu tive também, enfim, experiências na área de gestão e comecei a sentir na pele, né, nessas funções que desempenhei ao longo desses muitos anos, dificuldades muito grandes enfrentadas pelos pacientes, pelos seus familiares, e isso me motivou muito a aceitar o convite, quando ele apareceu, para ir para Brasília, para trabalhar na área da gestão pública. Identifiquei situações que eu achava dramáticas, assim, né, e aí eu falei, olha, eu preciso... não adianta só reclamar, né? Muitas vezes a gente identifica situações ruins que acontecem com a gente ou que nós percebemos com as pessoas com as quais convivemos, e nós ficamos muitas vezes nessa lamentação, nessa lamúria que pouco adianta. Acho que a gente precisa
enfrentar a situação. Arregaçar as mangas e fazer acontecer. E dar contribuição. Ou seja, não adianta só você falar, olha, essa situação está muito ruim, ir nas mídias sociais, reclamar. Hoje nós vemos muitos que são espadachins de mídia social, né, que vai na mídia social, reclama muito, depois vai para casa e aí volta no outro dia como se nada tivesse acontecido. Eu acho que isso daí é uma coisa que adianta muito pouco. Eu acho que a gente precisa realmente se engajar, e se identifica que coisas estão erradas, é importante que nós nos envolvamos para buscar a nossa contribuição e mudar a realidade. Foi isso que eu busquei fazer e fiquei em Brasília durante esses últimos 6 anos. Então tinha uma inquietude sua, assim, né, nessa lida? Muito grande. E rolou insegurança de pensar, quando você aportou em Brasília, você falou, nossa, agora é real, eu tenho na minha mão a capacidade de fazer alguma coisa, o que eu faço com isso? Claro. Antes mesmo de ir para Brasília, né? Eu me lembro quando eu estava pensando e discutindo comigo mesmo se eu iria ou não, né, para Brasília, porque basicamente eu iria dar um break nas coisas que eu vinha fazendo. Eu vinha fazendo muitas coisas das quais eu gostava, que me interessava e que eu vinha tendo bons resultados. Eu imagino que a família também, porque tem um impacto na sua família. E era exatamente isso que eu ia te falar agora. E aí, quando eu decidi comigo que eu iria para Brasília, que eu iria aceitar o convite, claro que eu teria que, antes de tomar a decisão final, né? Isso era uma coisa que eu tinha decidido cá comigo, mas para tomar a decisão final eu tinha que discutir e deliberar isso com a minha família. Quem manda, meu filho, que é a patroa. Exatamente. Né? E foi essa conversa que eu tive uma noite com ela. E aí eu me lembro de ter chegado até ela e falado, olha, eu decidi ir para Brasília, né? E aí foi um choque, porque eu iria para Brasília, eu tinha um filho de 5 anos na época, e eu iria para Brasília, ficaria durante um período aí, a semana inteira fora. Era a minha intenção voltar aos finais de semana, mas voltei mas muitos não consegui voltar. Tinha já essa ideia, mas eu cheguei para minha mulher e falei, olha, eu vou para Brasília, porque eu não vou conseguir conviver comigo mesmo durante a minha vida, olhando para trás e falando, olha, apareceu uma oportunidade de eu fazer algo concreto, com uma coisa que eu acredito, e eu não agarrei essa oportunidade. Eu não vou conviver com isso, não vou conseguir viver com isso. E aí ela falou, não, então eu concordo. Guerreira, né? Você precisa ir. Arrasou. Como ela chama? Alexandra. Alexandra, arrasou. Faz 25 anos que eu tô com ela, não é o acaso, não é à toa. Não é à toa. E aí eu decidi para Brasília, fui para Brasília, e as inseguranças gigantescas, né? Porque eu fui para Brasília para buscar mudar uma realidade na área das políticas públicas de saúde mental, uma realidade com a qual eu não concordava, e que um grupo expressivo da sociedade, os profissionais da área de saúde mental, eu também não concordava. E claro que bate insegurança, porque quando você entra no mundo político, de realizar mudanças em políticas, tem um grupo, obviamente, que te apoia, mas tem um grupo que é contra. Execra. Exatamente. Será que devia estar ligado à política isso? Eu sei que é uma visão quase ingênua minha, né? Será que devia? Será que não era uma coisa muito mais... Marisa, eu fui aprendendo ao longo dessa temporada que eu fiquei em Brasília que as questões técnicas são importantes, elas devem realmente nortear as tomadas de decisão, mas não tem jeito. É através da política que essas coisas acontecem. E você era político? Você se descobriu político, assim? Eu nunca tive nenhuma trajetória política. Para não dizer isso, quando eu estava na faculdade, eu fui ligado à política estudantil, eu fui diretor do centro acadêmico da faculdade, enfim, tive algumas funções dentro do movimento estudantil, mas nada muito contundente, assim. E depois da faculdade, nunca mais, até ir para Brasília. E quando eu fui para Brasília, eu fui, né, com essa ideia de desenvolver políticas públicas baseadas em questões técnicas, acadêmicas, e busquei fazer isso sempre, mas aprendi que isso só é possível se você faz isso através da política. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É através da política que você faz isso, que você consegue executar essas tarefas, essas ações. E aí foi o que eu fiz aí ao longo desses últimos 6 anos.
levando em consideração questões técnicas, questões acadêmicas, buscando sempre fazer ações baseadas em evidências científicas, mas estando sempre ciente que era através do jogo político que você iria ou não conseguir implementar isso. E a arte da política, então, é se fazer ouvir e gostar pela maioria dos interlocutores, por quem você puder, independente do partido, é alinhavar esses... Tem afeto? Não tem afeto, né? Política é uma arte. Política é uma arte. Muitas pessoas falam que é arte do possível, né? Sempre você quer fazer mais do que muitas vezes consegue fazer. Muitas pessoas dizem que não existe uma vitória completa na política, porque numa negociação sempre você precisa abrir mão de algo. Entretanto, também não existe derrota completa, porque numa negociação você sempre ganha algo. Então é um jogo a política, né? E você precisa aprender a jogar. Você aprendeu? Eu acho que eu tive um bom desempenho nesses últimos 6 anos, no sentido de que consegui executar as coisas que eu me propus a fazer. Para isso, tive que me valer do apoio de grupos. Então, essa é uma outra coisa que eu aprendi também, é que na política, mas a política nisso imita muito a vida, no sentido de que você não consegue fazer nada sozinho. Então é importante que você esteja junto com grupos que tenham o mesmo pensamento que você, que se alinham com você. Então, nessa trajetória, nesses últimos 6 anos, eu articulei bastante, eu conversei bastante, ouvi bastante e consegui fazer bastante coisa. Sempre buscando trazer para o jogo político uma quantidade de atores possíveis, né? Não é possível você avançar, né, com as suas posições, executar ações, se você não conta com apoio. Então, sozinho a gente não vai para frente. E por isso que eu falei que isso é muito parecido com a vida como um todo, porque sozinho também a gente avança muito pouco. E qual foi, assim... primeiro eu quero falar uma coisa que é o seguinte, além de tudo que você ganhou, com certeza esses fios brancos da sua barba também foram um patrimônio deixado por Brasília. Não tem dúvida. Recentemente, sabe que eu estava dando uma olhada em algumas fotos minhas, eu fui ao Brasil, então faz aí... Eu fiquei 6 anos, então já está fazendo quase uns 7 anos que eu fui para Brasília. Uhum. E quando eu fui para lá, eu não tinha um fio branco na barba. Adivinhei. Mas é interessante. Mas inclusive tem alguns estudos mostrando que estresse leva a pessoa a ter cabelo branco, barba branca. Quais eram as suas estratégias para lidar com o estresse lá? Olha, eu... Dá receita pro povo. É o seguinte, olha, Marisa, essa é uma questão que é fundamental, já que a gente está aqui, né, sinapticamente, falando com as pessoas sobre a questão de saúde mental, né, lidar com estresse, lidar com situações de desvantagem, de dificuldade, é fundamental. É fundamental para a vida como um todo, né? Saber lidar. Saber lidar. Desenvolver estratégias de resiliência, estratégias para se lidar com situações de dificuldade, saber entender que você, se não conseguir avançar agora, não é que não tem problema, claro que tem, né? Você vai se frustrar, porque esse era um objetivo, mas você precisa entender que talvez um pouco mais para frente seja possível fazer isso. Então, entender esse jogo, e o jogo da política, mais uma vez, é muito parecido com a vida, né? Então a gente precisa entender essas coisas na vida, que muitas vezes a gente vai querer fazer uma coisa, a coisa não vai ser exatamente como a gente quis, mas a gente precisa persistir, porque uma hora sai, né? E quando sai, caramba, aí é êxtase puro. Então é importante que a gente entenda essas questões para que a gente consiga avançar. E outra coisa que eu acho que é muito importante também, e que para mim ficou muito claro esses anos que eu fiquei em Brasília, trabalhando em política pública, trabalhando nessa vida política, né, é que a vida ganha uma coloração diferente, assim, quando a gente tem propósitos, né, quando a gente tem objetivos. Não que eu não os tivesse aqui, tinha muitos, mas quando eu fui para Brasília, isso se tornou assim mais forte, mais presente, mais objetivo, né? Eu tinha questões claras
propósitos muito concretos, o que eu queria atingir, e isso daí é muito importante. Você atingiu? Eu ia te perguntar qual foi a sua maior realização nesse período. Quando eu fui para Brasília, Marisa, eu tinha como objetivo, eu tinha objetivos que não eram assim tão ambiciosos. Eu ia lá para mudar algumas portarias, algumas normativas do Ministério da Saúde que eu achava que não eram as mais apropriadas, que impactava de maneira negativa a assistência às pessoas com transtornos mentais no Brasil. Então essas eram as minhas expectativas e as expectativas dos grupos políticos com os quais eu vinha trabalhando quando fui para lá. Entretanto, as coisas acabaram saindo de verdade, assim, extrapolando as expectativas iniciais que eu tinha. Assim. Eu fui para Brasília no início de 2017 e no final daquele ano eu, juntamente, obviamente, com muitas pessoas, com várias forças políticas, nós conseguimos fazer um grande feito, né, que foi a mudança da Política Nacional de Saúde Mental. Uma política que vinha em curso no Brasil durante muito tempo, que trouxe benefícios, trouxe avanços, porém trouxe uma série de problemas. E nós conseguimos mudar essa política pública. E para que nós fizéssemos isso, o processo para que você possa mudar uma política pública no país é extremamente complexo. Só para ajudar as pessoas que talvez não saibam, a gente saiu do que e foi para o quê? Que mudança foi essa objetivamente? Durante muitos anos, o Brasil viveu uma política pública na área de saúde mental que foi muito baseada em questões dogmáticas, em questões ideológicas, e que acabou privando as pessoas de acesso a uma série de possibilidades terapêuticas que são extremamente importantes. Então, por exemplo, nós vimos uma política pública que negava a necessidade, por exemplo, de ofertar serviços de internação para pessoas que apresentavam quadros clínicos graves. Então, nós tivemos no Brasil, por conta disso, o fechamento indiscriminado e irresponsável de uma série de serviços importantes, por exemplo, de internação. Então, hospitais psiquiátricos foram fechados, serviços de tratamento ambulatorial, então ambulatórios de saúde mental foram fechados, hospitais dia foram fechados, por conta de uma ideia de que esses serviços eram com o movimento antimanicomial. Da luta antimanicomial, exatamente. Okay. Que teve uma importância histórica. Nós, infelizmente, temos uma página muito ruim na área da assistência às pessoas com transtornos mentais no Brasil. Nós tivemos grandes manicômios que, obviamente, desrespeitavam as pessoas que lá estavam. E a luta antimanicomial foi importante para fazer essa denúncia, para buscar resolver esse problema, porém acabou indo para um outro polo, que era da quase negação da existência da doença mental e da necessidade de você, por exemplo, internar pessoas com quadros graves. Não é porque nós tínhamos uma situação em que vários hospitais no Brasil ofertavam cuidados que não respeitavam os direitos humanos, que não respeitavam direitos básicos das pessoas, não era por isso que você, então, ia acabar com todos os hospitais psiquiátricos do Brasil. Ou seja, se você tem uma pessoa que apresenta um quadro clínico grave, psiquiátrico, um quadro psicótico... Que a família não dá conta de... Para quem está nos acompanhando aqui, um indivíduo, por exemplo, que começa a viver uma realidade que não existe, começa a ouvir coisas, ver coisas, tem pensamentos que não fazem sentido com a realidade, e por conta disso, então, essa pessoa pode causar problemas importantes para si e para pessoas do seu convívio. Então, a família não dá conta dessa situação. Claro. E aí, muitas vezes, se essa pessoa não é cuidada nesse quadro mais agudo, Marisa, essa pessoa fica numa situação de grande vulnerabilidade. Muitas vezes acaba cometendo suicídio. Pode ir presa. Acaba entrando em conflito com a lei e presa. Eu costumo dizer que os grandes manicômios hoje no Brasil são as prisões. Como a gente falou aqui, como a gente falou aqui no comecinho da nossa conversa, eu sou psiquiatra forense, né? Eu tive uma trajetória longa na psiquiatria forense aqui em São Paulo. Eu fui membro do Conselho Penitenciário aqui do estado. Eu trabalhei no Hospital Geral do Sistema Penitenciário, que é o Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, atendendo pessoas com transtornos mentais dentro do sistema prisional.
pessoas que entraram em conflito com a lei porque não receberam o tratamento apropriado. Então, eram pessoas, por exemplo, que tinham um quadro psicótico grave, precisariam de internação, não foram internadas e por conta disso então entraram em conflito com a lei e foram presas. Eu fiz perícias durante muitos anos em situações desse tipo, então eu vivi muito de perto o problema das pessoas com transtornos mentais graves que não recebiam tratamento, entravam em conflito com a lei e eram presas. Só para você ter uma ideia, aqui no chamado Cadeião de Pinheiros, aqui em São Paulo, né, no CDP de Pinheiros, Centro de Detenção Provisória, existiam lá alas inteiras que recebiam pessoas com transtornos mentais graves. Lá em Franco da Rocha, por exemplo, lá na penitenciária de Franco da Rocha, tinha uma ala inteira só de pessoas com transtornos mentais graves. Caramba, não era para essas pessoas estarem presas, era para essas pessoas tivessem recebido o tratamento apropriado e caberia ao Estado ofertar isso. Então, Você conseguiu... suicídio, pessoas no sistema prisional, pessoas nas ruas. A gente está aqui na Avenida Paulista, vim para cá junto com a minha família e devo ter visto muitas pessoas com transtornos mentais graves circulando pelas ruas. Por quê? Porque essas pessoas não recebem, infelizmente, um tratamento apropriado. Porque começou a se criar uma ideia no Brasil de que as pessoas com transtornos mentais, quando precisam de internação, se elas forem internadas, elas vão estar sendo submetidas a um desrespeito aos seus direitos básicos, a sua liberdade vai estar sendo desrespeitada. Cerceada. Marisa, não existe possibilidade de exercer a liberdade de maneira plena se você não goza de funções psíquicas básicas, mínimas. Se você está psicótico, você está numa prisão. Você está numa prisão, você não está liberto. A doença mental grave aprisiona. Então, você achar que aquela pessoa vai ter condições de exercer a sua liberdade estando aprisionada pela doença mental, isso é um grande equívoco. E a internação, por mais paradoxal que possa ser, ela priva o indivíduo momentaneamente de liberdade e trata o indivíduo para que depois possa colocá-lo em liberdade. E liberdade de fato. Liberdade física e liberdade psíquica. E claro que uma internação como hoje então acontece no Brasil, não é como acontecia antes, que pegava o indivíduo, colocava num hospital e deixava o indivíduo lá pela vida toda. Não, é para tratar um quadro mental agudo. Esse indivíduo vai ficar pouco tempo ali, vai se recuperar e vai voltar para a sociedade. E foi possível fazer isso o Brasil inteiro? Você criou uma rede... Foi possível fazer isso. Nós mudamos a política, então existe uma rede de cuidados a pessoas com transtornos mentais no Brasil, composta por uma série de serviços importantes, e nós incluímos hospitais psiquiátricos nessa rede, hospitais de ambulatórios de saúde mental. Existia também uma questão, um pensamento totalmente equivocado da política pública que existia no Brasil anteriormente, em relação aos ambulatórios de saúde mental. O ambulatório de saúde mental era enxergado por essa política pública e pessoas que comungavam disso, de que o ambulatório de saúde mental era um serviço meramente médico, onde medicalizava as pessoas, até um termo meio pejorativo, assim, mas não existe medicalização. O remédio, tal qual outras tantas abordagens terapêuticas, é fundamental no tratamento de vários transtornos mentais, como é importante a psicoterapia, nas suas várias vertentes, como é importante a terapia ocupacional, o cuidado na área do serviço social. Então, é importante que se tenha uma oferta, um leque amplo de cuidados. Então, nós ampliamos essa rede de cuidados, colocamos lá o hospital psiquiátrico, colocamos ambulatório de saúde mental, hospital dia, e abrimos financiamento para expandir essa rede de assistência. E tudo isso lutando contra o status quo que estava dominando a política pública nacional de saúde mental no Brasil durante os últimos 30 anos. O que esperar, né, Quirino, de por exemplo, do estigma de uma imprensa que chama eletroconvulsoterapia, que é um tratamento que funciona, a gente sabe, para determinados casos muito específicos, mas a imprensa chama eletroconvulsoterapia de eletrochoque. Por mais que a gente fale,
para não fazer, se faz. Então, isso já mostra culturalmente qual é. Então, quando eu estava no Ministério da Saúde, essa é uma questão interessante que nós mudamos, também foi uma das mudanças que nós implementamos quando estávamos no Ministério da Saúde, foi a possibilidade de o Ministério da Saúde financiar a compra de aparelhos de eletroconvulsoterapia, uma coisa que era absolutamente inconcebível. E quando fizemos isso, parte da imprensa, caramba, achou isso terrível. Então, Entretanto, para que as pessoas que estão nos acompanhando aqui possam entender, você que está aqui nos ouvindo, a eletroconvulsoterapia, que é chamada de maneira absolutamente equivocada, estigmatizante de eletrochoque, eletroconvulsoterapia tem quase 100 anos de existência. Hoje é feita de maneira absolutamente segura, digna. E posso falar para você, de acordo com o quadro clínico que o indivíduo apresenta, tem as melhores respostas terapêuticas. É melhor que psicoterapia, é melhor que remédio. Você pega uma coisa de depressão grave, quadros catatônicos, né, que são transtornos mentais graves, que levam a grandes prejuízos para os pacientes. É extremamente eficaz. E eu fico me perguntando, como alguém pode conceber a ideia de privar uma pessoa que está extremamente grave, que apresenta um quadro clínico desse tipo, como é que alguém pode conceber privar esse indivíduo desse tipo de cuidado? De eletroconvulsoterapia, de internação, ou o indivíduo fazer o tratamento em ambulatório e ter acesso ao uso de medicamento, mas ter acesso também à psicoterapia. O ambulatório de saúde mental não é um lugar onde só se dá remédio. O Hospital Dia, né? O Hospital Dia, ele engloba né, uma rotina, as atividades de vida diária feitas nesse regime de semi-internação. E obrigatoriamente contando com a participação de múltiplos profissionais. Então, o que se existia no Brasil antes, Marisa, era uma política pública absolutamente arcaica, enviesada, e não existe paralelo. Essa é uma coisa importante. Ele fica animado, gente. Olha que beleza. Porque não existe paralelo. Adoro, seu olho brilha. Não existe paralelo ao que acontecia no Brasil em qualquer lugar, outro lugar do mundo. Eu tive, durante a minha formação, a oportunidade de passar uma temporada assim em alguns lugares, mas principalmente nos Estados Unidos. Eu fiquei um tempo em Pittsburgh, na Pensilvânia, e depois, isso antes do doutorado, e depois durante o doutorado eu ganhei uma bolsa e fiquei uma temporada durante o doutorado em Londres, no King's College, no Instituto de Psiquiatria de Londres. Nesses dois lugares, serviços hospitalares, eram hospitais psiquiátricos, né? Extremamente modernos. Muito diferente daqui? Não diferente dos bons hospitais brasileiros. O Brasil é interessante, o Brasil tem serviços de ponta, serviços públicos, muitos deles ligados à academia, são serviços de ponta. A Unifesp, por exemplo, né? Tem o CAISM, que é o Centro de Atenção Integral Saúde Mental, que funciona aqui na Vila Mariana, que é um serviço de ponta. A USP tem um serviço de ponta, a Santa Casa, enfim. Então, nós temos no Brasil serviços psiquiátricos de ponta. Infelizmente, nós temos alguns serviços que precisam melhorar. Nós temos hospitais psiquiátricos que precisam melhorar bastante. Mas houve uma lógica muito perversa em relação a esse serviço, no que diz respeito ao financiamento. Para que acontecesse uma situação, quase assim, uma profecia que auto se realiza. Basicamente assim, o financiamento dos hospitais psiquiátricos era ínfimo, aí com pouco dinheiro, não existe milagre, o gestor não consegue ofertar um serviço de qualidade. Aí você vai lá e fala, tá vendo? Não presta. A qualidade é ruim, então a gente tem que fechar mesmo. Mas não é, porque você ofertava um recurso péssimo. E nós, lá no final de 2017, como mudamos a política de saúde mental no Brasil, nós reajustamos o valor da diária para a internação em hospital psiquiátrico no Brasil em 65%. Fazia quase 10 anos que não tinha reajuste. Nós reajustamos a diária do hospital psiquiátrico em 65%. Porém, nós não só trabalhamos com o hospital psiquiátrico, nós aportamos recurso maior no hospital psiquiátrico, nós criamos um financiamento para ambulatórios de saúde mental, para o Hospital Dia, e criamos outros serviços, né, que são importantes, como por exemplo os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial. Sim, super, funcionam muito bem. Nós
Naquele ano 2017, Marisa, nós criamos no Brasil 105 CAPs, mais de 100 CAPs. E outros tantos serviços, né? Residência terapêutica, unidade de acolhimento, leitos de psiquiatria em hospital geral também que são importantes. Ou seja, a ideia que nós temos que ter de cuidado efetivo para as pessoas que apresentam transtornos mentais e também entrando aí a dependência química é oferta de cuidado numa rede ampla e que possa contar com vários serviços. Quando o indivíduo está com um quadro clínico de mais fácil manejo, ele vai ficar lá no ambulatório de saúde mental, ele vai ficar no CAPS, ele vai ficar no Hospital Dia. Quando ele tem um quadro clínico mais grave, mais agudo, de emergência, ele tem que procurar, vai internar, né? e tem que ter um serviço de pronto atendimento para ele. PS. E depois disso, se o quadro clínico não conseguir ser facilmente manejado no pronto-socorro, ele tem que ter um leito específico para ele ser internado. Não numa internação a perder de vista, não, uma internação para tratar aquele quadro agudo e depois colocá-lo de volta à sociedade, de volta para sua família. Como acontece, Marisa? Acho que é isso que as pessoas precisam entender. Psiquiatria é uma área da medicina como qualquer outra. Se nós temos, por exemplo, um indivíduo que tem uma hipertensão arterial sistêmica, pressão alta, o camarada tem uma pressão alta, ele está com um quadro clínico estável, onde que ele vai tratar? Ele pode tratar até no postinho de saúde perto da casa dele. Ele vai tratar lá no postinho de saúde. Se o quadro clínico for um pouquinho mais grave, ele vai ser encaminhado para um ambulatório especializado aí, talvez fazer um tratamento com um cardiologista. Se ele tiver uma crise hipertensiva, ele vai precisar ir para um pronto-socorro. E se nessa crise hipertensiva ele tiver um acidente vascular cerebral, se ele infartar, ele precisa ser internado. E se o quadro for grave, ele precisa ser internado numa unidade extremamente especializada, numa UTI, para que a vida dele seja salvaguardada. Isso não é diferente da psiquiatria. É uma boa analogia. Por quê? Porque se um indivíduo apresenta um quadro depressivo grave, com risco de suicídio, esse indivíduo precisa ser internado para que a gente possa salvaguardar a vida dele. E se esse quadro clínico é muito grave, não responde de maneira apropriada a medicamentos, a psicoterapia, o que tem que fazer? Tem que se ofertar, por exemplo, eletroconvulsoterapia. Ou seja, a gente não pode encarar a psiquiatria, a saúde mental diferente de como nós encaramos outras áreas da medicina. Só assim a gente vai conseguir ofertar cuidados apropriados para as pessoas. Então, voltando à sua questão, em 2017 mudamos a política de saúde mental. Essas foram algumas das coisas que fizemos. Você ficou satisfeito? Quando você olha para trás, Demais. você fala, olha, realmente valeu, eu consegui o meu propósito. Valeu cada minuto que eu fiquei em Brasília nesses últimos 6 anos. Porque depois, de 2018, eu trabalhei basicamente para concretizar e ir moldando essas mudanças. Aí houve mudança na gestão do governo federal. Eu, inclusive, Marisa, estava para voltar para São Paulo. Porque, enfim, passei 2 anos no Ministério da Saúde, responsável pela política pública de saúde mental. Consegui, como eu te falei, assim, isso daí acabou extrapolando as minhas expectativas iniciais. A gente conseguiu mudar a política de saúde mental naquela ocasião. Mas aí mudou o governo, né? Mudou o presidente. Eu não tinha contato, né, enfim, com esse grupo político que estava chegando em Brasília e comecei a organizar a minha volta, exatamente. Claro, eu comecei a organizar a minha volta. Pega o seu banquinho e sai de mansinho. E esse foi um outro problema depois, até que me acarretou uma outra situação difícil aqui na família, porque a minha família já estava certa de que eu voltaria. Eu já tinha até um esquema aí que eu estava programando para iniciar aqui na minha volta, quando apareceu o convite para permanecer em Brasília, na outra gestão do governo federal. Isso é uma vitória. Peraí, calma, deixa eu te falar um pouquinho, ó. Claro. Sabe o que é? Quando muda o governo, muda a turma, né? Turma. Né? Especialmente quando são governos opostos. E, no entanto, você sobreviveu a isso? Quer dizer alguma coisa isso, não? Sobre você e sobre o que você fez. Eu acho que sim. Acho que foi um reconhecimento de todo o trabalho que foi feito nesses 2 anos, 2017 e 2018. E aí fui convidado por essa outra turma, com a qual eu não tinha contato nenhum, né? Fui convidado por uma missão que era ainda mais desafiadora. Basicamente, iria ser criada uma secretaria dentro de uma
de um novo ministério, de uma nova pasta ministerial, ou seja, iria se criar um novo ministério, que era o Ministério da Cidadania, que ia ser um dos super ministérios, né? E que foi a junção de outras pastas no governo federal na ocasião. E dentro dessa nova pasta do Ministério da Cidadania, iria se criar uma secretaria específica de enfrentamento às drogas. Uau! E aí eu fui então convidado para essa função de criar uma secretaria, né, dentro desse novo ministério, para fazer então esse trabalho de enfrentamento às drogas no Brasil. Qual foi o sentimento, assim, quando veio esse convite? Quer dizer, Alexandra, eu não vou nem te perguntar o que aconteceu. Eu estava para voltar para São Paulo, e aí também numa noite, voltando de Brasília, recebi o convite, aí matutei bastante, eu comigo mesmo, mas claro, também para tomar a decisão final, fui conversar, né, em família isso, e aí cheguei para Alexandra e falei, olha Alexandra, eu queria te trazer uma situação aqui nova, eu fui convidado para ficar em Brasília. Ela falou, não acredito, ficar em Brasília, faz 2 anos que você está lá. É claro que é uma situação muito bacana, assim, encarar esses desafios e conseguir, né, enfim, vencer, superar obstáculos e atingir suas metas, e superar as metas que você mesmo tinha traçado, que o seu grupo tinha traçado. Porque você já tinha encontrado muito propósito nisso, né? Então, continuar... Eu acho que nunca mais... Quando a gente encontra um propósito, a gente nunca mais consegue viver sem ter um sentido e sem ter isso nas nossas vidas. Eu penso que é assim. O que você acha? Eu concordo de maneira absoluta com isso. Gente, o doutor Quirino concordando comigo de maneira absoluta? Tudo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Não é, Quirino? E aí, uma coisa que foi importante, né, que novamente, depois desse saculejo inicial, contei com o apoio total, né, da minha muito esposa. Muito parceira, né? E fiquei em Brasília aí mais 4 anos. E nessa esteira de trabalhar em mudança de políticas públicas, para que nós pudéssemos alinhar a política de saúde mental, que havíamos modificado lá em 2017, dezembro de 2017, nós conseguimos também, em 2019, então, já numa outra gestão, mudarmos a política sobre drogas no Brasil. E as mudanças foram em várias frentes, né? Isso foi seguido de uma mudança, que aí foi um negócio ainda mais grandioso, porque aí sim a articulação política foi mais contundente, realizar mudanças na lei de drogas. Porque aí o negócio é maior, porque aí se você mudar uma lei específica, as negociações é uma coisa muito mais densa e que requer, enfim, muito mais articulações, apoios, conversas, tratativas, porque a gente conseguiu, né, trabalhar... Qual era o teu objetivo? Para mudar a lei de drogas. Então nós mudamos a política de drogas, para que nós pudéssemos alinhar com a política de saúde mental. Mas precisávamos também, para que as mudanças fossem mais contundentes, mudar a lei de drogas. E a ideia também era, no campo da oferta de cuidados, que nós pudéssemos ampliar, tal qual fizemos na mudança de política de saúde mental, ampliar os serviços que compunham a rede de atenção na área da dependência química no Brasil. E conseguimos fazer isso. De uma certa forma, você queria replicar um modelo de sucesso. É isso. Né? Isso é uma coisa, na área da saúde. Mas como você mesma já disse, a política de drogas ela é mais ampla, né? Envolve outras coisas, como por exemplo, ações de repressão. E nós conseguimos, na lei de drogas, colocar, inserir ali ações mais duras no enfrentamento ao tráfico, ao crime organizado ligado ao narcotráfico. E foi extremamente interessante isso, porque nessa área, por exemplo, né, de enfrentamento ao narcotráfico, ao crime organizado ligado ao narcotráfico, o enfrentamento à violência no Brasil, né, basicamente, porque grande parte da violência no Brasil está ligada ao narcotráfico. Sim. E aí, isso daí foi uma coisa bastante interessante, Marisa, porque nós endurecemos as ações de enfrentamento às drogas no Brasil, com repercussões muito positivas no enfrentamento à violência. Só para você ter uma ideia, no Brasil, durante 2 décadas, pelo menos, nós vínhamos tendo, ano a ano, aumento das taxas de homicídio, de assassinato no Brasil. E parte considerável desses assassinatos ligados a
ao crime organizado relacionado ao narcotráfico. Só para você ter uma ideia dos números, 2017 o Brasil fechou com mais de 65 mil homicídios. Poxa. Mais de 65 mil homicídios. E parte considerável desses homicídios ligados ao cenário das drogas, ao narcotráfico, ao crime organizado ligado ao narcotráfico. Com essas ações mais duras, nós começamos a reduzir os homicídios no Brasil. Só em 2019, por exemplo, nós conseguimos uma redução de mais de 20% nos homicídios. E os homicídios foram caindo no Brasil. O ano passado nós fechamos com pouco menos de 40 mil homicídios. Caímos de 65 mil para cerca de 40 mil homicídios. Você começou o papo falando do seu grande interesse por um monte de assuntos. Então, para mim, não é surpresa saber que você saiu de um pedacinho assim da saúde mental ligada às drogas e foi parar num ambiente um pouco, quer dizer, muito mais complexo, que é o enfrentamento do narcotráfico. Sim. Muito interessante Sim. isso. E esse trabalho realizado em parceria com... eu estava no Ministério da Saúde, mas em parceria com o Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, enfim, nós conseguimos articular ações conjuntas e que foram extremamente efetivas e com resultados muito concretos, né? E aí, ainda a gente conseguiu avançar um pouco mais, né, nesses últimos 4 anos, e conseguimos criar no Brasil, ainda falando em políticas públicas, nessa experiência lá de Brasília, nessa temporada, esses 6 anos lá, nós conseguimos criar pela primeira vez no Brasil uma política pública, uma política nacional, né, de enfrentamento à automutilação e suicídio. Pela primeira vez nós tivemos no Brasil a política pública voltada para abordagem da automutilação, da prevenção da automutilação e do suicídio. Num momento muito propício, muito, né, perfeito, porque nunca se falou tanto disso, especialmente Exatamente. entre os adolescentes. Exatamente. Perfeito. E nós vínhamos tendo, Marisa, também, infelizmente, tal qual vinha acontecendo com os homicídios, nós vínhamos tendo também no Brasil, por conta de desassistência, dificuldade de cuidar de maneira apropriada das pessoas com transtornos mentais, dependência química no Brasil, nós vimos tendo, infelizmente, aumento importante nas taxas de suicídio no país. Então, foi também um momento muito importante nós conseguimos implementar no Brasil pela primeira vez na história do país uma política nacional de prevenção à automutilação e suicídio. Então, enfim, tudo isso para dar uma fechada aí, foi extremamente... enfim, gratificante ter ficado em Brasília essa temporada. E aí agora, claro, né, aí teve novamente, como as coisas todas são ligadas à política, aí dessa vez, nessa mudança política, e aí nem eu quis não ficar. Sobrevivemos. Você não quis ficar. Não quis ficar. Eu ia te perguntar, como foi voltar assim? Foi agridoce? Deu medo de destruírem tudo que você construiu? Porque isso aí me faz querer chorar. Eu gostei dessa, agridoce. Foi uma experiência bastante complexa, assim, porque emocionalmente falando. Eu fui tomado de diversos sentimentos, assim, né? Uhum. Eu voltei com um sentimento, assim, de dever cumprido, foi muito bacana. Eu consegui fazer aquilo que eu te me proponho, o que me propus a fazer. A Alexandra ficou feliz. Os resultados foram importantes, como esse, por exemplo, que eu falei, de redução de homicídios no Brasil, né? Nós trabalhamos também, por exemplo, na redução de acidentes automobilísticos, conseguimos reduzir o número de mortes no Brasil, no trânsito, enfim, tem vários dados muito positivos, né, e sabemos que parte considerável dos acidentes automobilísticos são ligados ao uso de drogas, em especial da principal droga lista que a gente tem no Brasil, que é o álcool. Então a gente conseguiu vários avanços importantes. E, números não mentem. Você podem fazer tudo para, sabe, fazer uma detração da tua imagem, do que for, mas os números não mentem, eles estão lá. É isso. Então, foi uma experiência muito rica para mim, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de carreira, dos resultados. Então, foi uma experiência que me trouxe muita satisfação. E voltar, né, assim, viver um luto, né? É viver um luto.
Mas, como eu disse, a gente precisa aprender, a gente precisa desenvolver ferramentas para lidar com situações desfavoráveis. A resiliência talvez seja uma das principais características que o ser humano precisa buscar desenvolver para ter uma boa saúde mental. Então, essa foi uma situação difícil para mim, porém... Mas aqui você encontrou abrigo. Então, né, mas voltando para cá, assim, primeiro, né, como você mesma disse, voltei para minha família e comecei a retomar coisas que eu fazia antes. Então, eu, como você mesma disse, né, sou professor de medicina, então voltei para a Faculdade de Medicina da Santa Casa, reassumi a chefia do departamento lá. Depois, em abril desse ano, prestei um concurso público para a Unifesp, para ser na disciplina de psiquiatria forense, fui aprovado. Que bom, né? Que delícia. Parabéns. Foi muito bom. Aliás, essa experiência desse concurso, eu já tinha feito 2 concursos para professor lá na Santa Casa, né? Quando eu entrei na carreira docente para professor assistente, eu fiz um concurso, depois na progressão de carreira para professor adjunto, outro concurso. Mas esse concurso para a Unifesp foi um concurso especial, assim, né? Porque era um concurso específico para uma área, né, da psiquiatria forense, uma área que eu trabalhei durante muito tempo, é uma área muito rica para mim, assim, né? Muito cara para mim, eu gosto muito disso, acho que é uma área muito importante dentro da área de saúde mental, para a sociedade como um todo, e na verdade era isso, né? Eu estava voltando, né, com essa oportunidade, então era uma coisa que sim, que eu tinha que agarrar ali para poder, né, enfim, retomar as minhas coisas, retomar com força isso. Mas como que surge, então, essa ideia do Hub, essa diretoria? Quem te chamou? E eu ainda quero... Gente, a gente vai precisar ter tempo de eu falar de crack com você. Vamos falar. Para desconstruir a ideia de que é mortal e de que não tem jeito. Então, aí eu fiz esse concurso, fui aprovado, tinha voltado para Santa Casa, fui aprovado nesse concurso. E a vida não para, né? Você pode ter um revés, mas a vida continua, né? Especialmente para gente de bem. Exatamente. A gente precisa sempre buscar avançar, né? E aí apareceu essa grande oportunidade, né? Que era assumir esse recém-criado serviço aqui na cidade de São Paulo, que é o Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas, do governo do estado de São Paulo. Então aí o governo foi lá e te chamou, bateu na sua porta e falou: opa, Quirino tá available aqui, vamos agarrar o cara. Também, mas não só isso. Na verdade, Marisa, esse serviço, ele foi criado em abril, no comecinho de abril desse ano agora. Então, aliás, hoje, quando nós estamos gravando aqui esse programa, o Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas, do governo do estado de São Paulo, hoje faz 100 dias de funcionamento. Nossa. Hoje, 100 dias. Qual é o balanço de 100 dias? Para tudo. Qual é o balanço? Para tudo? Então vamos lá, só para explicar para quem está nos acompanhando o que é o Hub, então. O Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas do governo do estado de São Paulo. É um serviço que foi criado para tratar de pessoas que apresentam quadros graves de dependência química, em especial dependência do crack, que vivem na região central da cidade de São Paulo, especialmente aquelas pessoas com dependência química e dependência ao crack que frequentam cenas abertas de uso de drogas, que são as cracolândias. Então, esse é o serviço. Foi criado, é um serviço 24 horas, que funciona de portas abertas e recebe todo mundo que chega lá, quem vai de maneira espontânea, quem é levada. Nós temos, inclusive, também uma equipe nossa que faz abordagem de rua, que vai até as cenas abertas, buscar mobilizar as pessoas, enfim. As pessoas podem chegar no Hub das mais diferentes maneiras. Além disso, nós temos lá no Hub, além desse serviço porta aberta, de pronto-socorro, que as pessoas chegam em quadros graves procurando a gente também tem uma outra unidade lá dentro de acompanhamento do indivíduo já com quadro clínico mais estável, nesse processo de recuperação mais a longo prazo, de Onde reabilitação. Fica? Se alguém quiser procurar isso, meu filho teve uma recaída, achei ele lá na Praça da Sé. Pode e deve nos procurar. E não precisa nem ser na região central, não. Pode ser em outros lugares do município de São Paulo. É que o serviço foi criado para cuidar mais especificamente desse nicho, dessa população. Mas outras pessoas também podem nos procurar. Fica na Rua Prates 165. Fica ali no Parque da Luz, na região central. Rua Prates 165. Você que está nos assistindo, se tiver
pessoas que você conheça com esse tipo de problema, ou você mesmo, ou, enfim, pessoas da sua família, pode nos procurar, que é um serviço porta aberta, serviço público, gratuito e de grande qualidade. Quanto sentido nisso, não? Nesse período de 100 dias, nós fizemos aí mais de 5.000 atendimentos e encaminhamos para internação, Marisa, mais de 2.400 pacientes. Mas vocês acham vaga? Dias. Então, complicado, hein? Você gosta de coisa difícil, né? Então, nós estamos trabalhando justamente para organizar uma rede ampla, robusta, consistente de retaguarda de leitos, né? Hoje nós contamos, Marisa, com 11 hospitais especializados no tratamento da dependência química, que tem vagas e que nos dão suporte, nos dão retaguarda. São 11 hospitais especializados. Álcool também ou só crack? Não, todas as drogas. O que quiser. Exatamente. Nossa, que maravilha, eu não sabia disso. E nós temos também 28 comunidades terapêuticas, que são casas de recuperação para pessoas com dependência química. Então, na verdade, são quase 40 serviços ligados diretamente ao Hub, que nos oferecem vagas para que nós possamos encaminhar essas pessoas. Na internet, como que a pessoa encontra isso? Vocês têm um site? Tem dentro do site da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. A pessoa pode procurar ali, ou digitando no Google Hub. Hub é HUB, Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas. É um serviço do governo do Estado de São Paulo. E esse nome Hub, né, é um nome aí que foi puxado. Muito feliz esse nome, porque tem as... Qual que é a ideia? A ideia é justamente essa, né? O Hub é um local onde recebe e distribui. Ou seja, então recebe as pessoas dos mais variados contextos de dependência química. Então, em geral, as pessoas acabam indo até o Hub por demanda espontânea, o indivíduo pode procurar o cuidado, pode ser levado por familiares, agentes públicos, podem ser encaminhados por outros serviços de saúde, serviço socioassistencial. As pessoas muitas vezes são encontradas e são mobilizadas nas ruas pelas nossas equipes de abordagem. O Hub tem equipes de profissionais que vão até as cenas abertas de drogas, até essas regiões, para mobilizar as pessoas, para levarem para o tratamento. Então nós recebemos as pessoas dessas mais variadas maneiras. Essas pessoas vão até o Hub. Lá, Marisa, é uma questão importante também para que os amigos possam entender. Essas pessoas com dependência química que frequentam essas cenas abertas de drogas na região central de São Paulo, especialmente, são pessoas que apresentam quadros muito graves de dependência química. Então, muitas das pessoas, quando chegam lá, elas precisam ficar internadas lá com a gente antes de serem encaminhadas para essa internação. Quando eu falei que eu encaminhei 2.400 pessoas para internação, são pessoas que foram encaminhadas para internação nesses outros serviços, quase 40 serviços. Você tem que estabilizar minimamente o quadro antes, né? Exatamente. Claro. Só que nós temos lá no Hub mesmo, nós temos 40 leitos em que nós internamos muitas vezes a pessoa antes dela ser encaminhada para internação fora, para realmente fazer o início do seu tratamento, num regime de internação. Nós recebemos a pessoa lá no Hub, estabilizamos o quadro da dependência química, porque muitas vezes ela pode abrir quadros graves de síndrome de abstinência, por exemplo, né? Síndrome de abstinência ao álcool é muito grave, síndrome de abstinência de opiáceo é muito grave. Então, nós estabilizamos o quadro da dependência química, estabilizamos muitas vezes o quadro psiquiátrico. A gente sabe que, infelizmente, pessoas que fazem uso crônico de drogas, usam muita droga, esse é um fator de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais, de doenças mentais graves. Então, nós muitas vezes temos que estabilizar minimamente o quadro psiquiátrico do paciente. E também temos que estabilizar doenças clínicas que essas pessoas apresentam, né? Essas pessoas estão, na imensa maioria das vezes, em situação de rua, né? Muitas vezes durante anos morando nas ruas, em situação de extrema vulnerabilidade. Essas pessoas apresentam altas taxas de doenças infecto-contagiosas, como HIV, AIDS, tuberculose, sífilis. Então a gente precisa tratar essas pessoas. E por conta do uso das drogas, essas pessoas apresentam também outras doenças clínicas, porque a droga vai consumindo o corpo. Ela capilariza, né, em muitas. Do indivíduo. Então, o indivíduo pode ter as mais variadas doenças decorrentes do uso da droga. Então a gente tem que estabilizar o quadro clínico também da doença clínica e depois encaminhar para o tratamento. Deixa eu te fazer duas perguntas, a gente vai se encaminhar para o final. Infelizmente você vai ter que voltar, querido. Claro, vai ser um prazer. Olha só,
crack é realmente a pior droga? Essa é a primeira. A segunda, experimentei crack uma vez ou duas, danou-se. Já tô dependente. Como é que funciona isso? Tem jeito, crack? Tem jeito, mas é uma droga muito que causa muito dano para o usuário. Uma droga que tem uma capacidade de causar dependência muito grande, um potencial de causar dependência muito grande. Por quê? Porque é uma droga que causa um pico de ação muito rápido e do mesmo jeito que causa esse pico de ação, muito euforizante, né? É uma ação que é muito contundente, muito forte. Do mesmo jeito que acontece muito rápido, esse efeito vai embora muito rápido. E quando você toma droga com essa característica, faz com que o indivíduo busque cada vez mais a outra dose, a outra dose, a outra dose. E isso daí é um fator que aumenta a chance do usuário se tornar dependente. Então, essa é uma questão. É uma droga que causa uma série de danos para o usuário, causa um quadro de dependência química muito grave. Porém, existem outras drogas que causam muitos problemas também para os seus usuários, né? Como, por exemplo, o álcool. Já que a gente está falando aqui de drogas, só para a gente aproveitar esse momento, porque muita gente fala das drogas ilícitas, né? Mas um dos grandes problemas está aí nas drogas lícitas, porque o acesso às drogas lícitas é muito mais fácil. É muito mais fácil você conseguir álcool do que você conseguir crack. Então, é mais ou menos interessante. A porcentagem de usuários de crack que nós recebemos lá no Hub é mais ou menos a mesma proporção de dependentes de álcool. Aliás, parte considerável das pessoas que vão para lá fazem uso de crack e de álcool. E de maneira importante, pensando em saúde pública, mas também pensando em quem está nos ouvindo aqui, né? Que acho que vale a pena a gente falar um pouquinho para quem está nos ouvindo aqui, claro, sobre isso. Sempre. Porque, Marisa, o álcool, quando a gente pensa no crack, uma droga grave, causa dependência química importante, é verdade mesmo. É uma droga que muitas vezes aniquila, devastadora na vida do indivíduo. Mas a imensa maioria dessas pessoas começou a usar álcool. Ninguém começa a usar crack, fala não, você levanta de manhã e fala, não, pô, hoje eu vou dar uma fumadinha aqui num crack. Não existe isso, né? Então, porta de entrada, então. A grande porta de entrada que existe para o mundo das drogas como um todo é o álcool. Por quê? Porque é droga lícita. E daí... E é culturalmente valorizado, né, de uma certa forma. E os seus efeitos não são levados em consideração, né, de uma maneira como deveriam pela sociedade, porque é uma droga lícita. E aí se abre uma grande discussão, que a gente até pode ter talvez num outro programa, que é sobre a legalização de drogas no Brasil. Quero falar disso. Por quê? Porque a gente tem um movimento grande no Brasil para a legalização das drogas hoje ilícitas, né, as drogas que não são permitidas, em especial para a legalização da maconha. Mas a gente sabe, e o álcool é um exemplo disso, que quando se legaliza uma droga, o acesso se torna muito mais facilitado, porque se aumenta muito a disponibilidade, aumenta muito a possibilidade de oferta. O Brasil é um país muito grande, com muitas dificuldades de controle, então o acesso ao álcool, hoje o acesso é proibido, por exemplo, para menores de idade. Isso é uma piada, né, querido? Então, mas é difícil a gente conseguir controlar. Então, muita gente fala assim, não, vamos legalizar a maconha, porque a gente legaliza, mas consegue controlar. A gente não consegue controlar as drogas hoje que são legais, como álcool, tabaco. Você sabe que houve um tempo que o avô pedia pro neto ir lá comprar cerveja no bar, né? E o neto ia e comprava e numa boa e nem pensava em tomar nada daquilo, né? Então, mudou muito esse olhar. Porque existe, na verdade, Marisa, quando uma droga é legalizada na sociedade, existe uma redução da percepção de risco da droga. Por quê? Porque como é uma droga legal, as pessoas acabam quase que intuindo que, ok, você não tem muitos problemas com essa droga. Você está recebendo uma chancela de que você pode consumir aquilo e que não vai ter problema. Que essa droga é de menor poder lesivo. Porque assim, olha, se essa droga é legalizada, não tem muito problema usá-la. Mas aí essa discussão ela vai longe, porque daí vão trazer estudos de outros países que legalizaram, deu tudo certo, mas aí não sabe se deu tudo certo mesmo. Posso falar? Já vi você aí balançando a cabeça. É uma polêmica... Não tá dando tudo certo. Não tá dando tudo certo. E existem vários números, inclusive, mostrando isso. Aliás, quem quiser pode até dar uma olhada.
Semana passada saiu uma matéria bastante interessante no Estadão, mostrando os problemas, por exemplo, que Portugal está tendo Pós-legalização. Pós-legalização das drogas, né? Quem quiser também pode dar uma olhada no Google, lá de Portugal. Depois da legalização das drogas de Portugal, houve um aumento de 30 vezes, o número é isso, não é de 30%, é de 30 vezes, e as pessoas podem procurar isso, do número de internações psiquiátricas por conta do uso da maconha, né? Enfim, então, fora aumento de acidente automobilístico no Canadá, em vários estados americanos, aumento do consumo. O Uruguai também, quem tiver interesse pode dar uma olhada. O Uruguai, diferente do que aconteceu no Brasil, nós falamos aqui, né, da redução dramática que a gente teve no Brasil por conta de políticas públicas mais duras, enfrentamento às drogas. Nós conseguimos reduzir a criminalidade relacionada aos homicídios no Brasil, né? A gente caiu de 65 mil para 40 mil homicídios, né? Se a gente olhar o Uruguai, que é um país vizinho nosso, pacato, que legalizou a maconha, os homicídios têm aumentado ano a ano de maneira importante, consistente, e progressiva no Uruguai. Ou seja, tão cedo a gente não tem aí um cenário... Tudo isso para dizer que na realidade, quando a gente fala de questão de drogas, estão voltando à nossa questão inicial, crack é realmente um grande problema, mas a gente tem outros grandes problemas relacionados às drogas, né? Como, por exemplo, o álcool. Uma outra questão também, que hoje está nos chamando muito a atenção, Marisa, é o uso nas cenas abertas, o uso de drogas, dos canabinoides sintéticos, que é a maconha sintética. Até o ano passado, as apreensões eram muito raras no Brasil, era uma droga que muitas vezes era importada, a gente não tinha relato de fabricação dessas drogas sintéticas, os canabinoides sintéticos aqui no Brasil. E agora tem? E aí, do início do ano para cá, então o Hub foi criado no início de abril desse ano, 2023. E nós começamos a identificar muitas pessoas que chegavam lá relatando o uso de canabinoides sintéticos, da maconha sintética. O que é o canabinoide sintético? São drogas sintéticas, ou seja, não são naturais, são drogas fabricadas em laboratório. E essas drogas agem nos mesmos receptores, nas mesmas áreas cerebrais que age a maconha natural. Só que com uma potência muito maior. Vai saber o dano mais. Também, né? Porque nem é natural o negócio, então sei lá. Mas mesmo a maconha, mesmo sendo natural, o dano já é considerável. Essas drogas, o dano é muito maior, que são aquelas drogas que as pessoas devem estar vendo aí na internet, alguns vídeos, na mídia, que tem aquele efeito zumbi, né? Que a pessoa fica aqueles comportamentos lentificados, estereotipados. E o problema dos canabinoides sintéticos, diferente da maconha natural, né? Pode causar a morte, né? Em especial por conta de problemas cardiovasculares, em especial por conta de arritmias cardíacas e, consequentemente, parada cardíaca. Então, hoje no Hub, só para a gente ter uma ideia, o último número que nós tivemos lá no Hub do uso de canabinoides sintéticos relatados pelos pacientes é de 15%. Todos os pacientes que nos procuram. E até o ano passado, como eu falei, era uma droga que não se tinha muito relato de apreensão, de uso dessa droga no Brasil. Você vai ter muito trabalho pela frente. Tem uma montanha de coisas para você continuar fazendo. E esse cenário dos canabinoides sintéticos é um cenário que parece que vai ser desafiador. Mais um cenário. E aí a gente fica pensando, né, que o ser humano que tem uma pulsão de vida, né, também traz consigo uma pulsão de morte, né, porque é inacreditável, né, como que as pessoas muitas vezes acabam flertando com o perigo, com situações assim muito graves, né? Mas isso que você falou é verdade. Tem muito trabalho pela frente, não só para mim, mas para toda a comunidade aí da saúde mental e para a cidade de São Paulo e para o Brasil nesse cenário das drogas. Que bom que a gente tem alguém como você à frente desse serviço, Quirino. Para mim, você sabe, o Quirino veio aqui através de amigos em comum. Já tinha ouvido falar muito dele, obviamente, não o conhecia, mas
Gostei muito de você. Sabe aquele filme? Obrigado. Né? Não te Eu conhecia também, obrigado. e já te gostei. Então, já gostava antes de ouvir falar, agora gosto mais ainda. Obrigado. Uma honra ter você aqui. Muito Foi obrigada. uma satisfação. E vou pedir a você para dar uma Pena que o negócio mensagem. passou tão rápido aqui, Menino, né? já passamos o tempo aqui, ó. Mas ótimo, Mas isso significa que foi muito legal. Bacana. E eu quero te pedir para olhar para sua câmera e deixar uma mensagem para as pessoas, uma mensagem de esperança, uma mensagem positiva, algo que saia do fundo do seu coração para o público que está te vendo naquela câmera. Vou falar para os amigos uma questão, é um lema que eu tenho comigo aqui, né, desde sempre, que é nunca desista. Simples, contundente e maravilhoso. Nunca desista. Isso. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. E é isso aí. Esse foi mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Sou muito honrada de estar aqui com vocês. E até a próxima. Beijão.